Louvado seja o santo nome do Senhor, amém? Quero iniciar esta mensagem dessa noite saudando a todos nossos queridos e amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor e desejar a todos um feliz 2023, um ano onde nós veremos a glória do Senhor se manifestar em nossas vidas, em nossas casas, e temos certeza e convicção de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pensar, pedir ou imaginar, e é esse Deus que nós cremos e que nós proclamamos e que nós confiamos que nós viveremos um ano excepcional, amém? Pastor Roberto pediu para transmitir também à igreja a sua saudação de felicitações pelo ano de 2023, ele pediu que comunicasse à igreja o desejo dele e as orações dele para que nós tenhamos um ano de 2023 glorioso, abençoado, poderoso, com a mão do Senhor sobre os nossos corações, amém? E eu gostaria de convidar você, então, a abrir a sua Bíblia, por favor, no segundo livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11. Talvez vocês vão observar que ao longo do ano de 2023, recorrentemente, nós retornaremos a esta passagem de 2 Pedro, capítulo 1. Por quê? Porque é o versículo 11 que é o tema do nosso ano de 2023. O ano de 2023, o Senhor colocou no coração do pastor Roberto e tem compartilhado conosco a entrada no reino de Deus. E este é, então, o versículo do capítulo 1, do versículo 11, é a base para esta proclamação e para esta revelação do Senhor para nós nesse ano de 2023. Então nós cremos que Deus falará conosco e vocês então vão visitar muitas vezes essa passagem. Por quê? Porque é a base daquilo que Deus tem falado aos nossos corações, amém? E a palavra do Senhor diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. No versículo 3 ele diz assim: visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. No versículo 5 diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. E o versículo 11, enfim, diz: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pai, esta é a Tua palavra, Senhor. E nós precisamos, Senhor, da Tua revelação aos nossos corações, Senhor. Pai, que a Tua palavra venha produzir em nós entendimento e conhecimento, Senhor, para a transformação do nosso coração e do nosso viver. Nós não podemos continuar da mesma maneira, Senhor. Nós precisamos a cada dia refletir o Seu amor e ser o reflexo do Teu amor, como já foi anunciado aqui pelo Teu servo pastor Lucas, Deus. Pai, que nós possamos ser, Senhor, alcançados pelo Seu amor e pelo Seu poder, e que o Senhor nos transforme em nome de Jesus. Queridos, quando nós iniciamos a análise
dessa passagem, precisamos observar que Pedro destaca algo fundamental na vida cristã. Existem duas coisas na vida cristã que eu olhando para essa passagem, observo que elas são fundamentais, que é exatamente, perdão, acho que apertei o botão errado aqui, comunhão e a unidade da fé. Veja, quando Pedro ele olha para cá, ele diz assim, lá no versículo, na sua saudação inicial ele diz, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Veja, queridos, ele começa a colocar o Evangelho na posição que nós precisamos compreender que o Evangelho não é para mim. Fala assim, o Evangelho não é para mim. Amém, irmãos? Agora você vai dizer de verdade, tá bom? Fala assim, o Evangelho não é para mim. Por que o Evangelho não é para mim? Porque o Evangelho, ele é o alcance do poder de Deus sobre os corações. É sobre a minha vida, é sobre a vida da minha família, é sobre a vida dos meus irmãos. Então o Evangelho, ele requer comunhão. O Evangelho requer que todos possamos estar juntos para alcançar a promessa que Deus tem para a sua igreja. Veja, os cristãos, eles foram chamados de cristão porque começaram a ser iguais a Cristo. E nesta comunhão de amor, esta igualdade com Cristo começou a se multiplicar nos corações. Então o Evangelho não é para mim, o Evangelho é para nós. O Evangelho é esta revelação poderosa do Senhor que toma os nossos corações e em comunhão, em unidade da fé, Ele produz em nós a imagem e semelhança de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui quando Pedro começa a falar, ele começa a dizer exatamente isso. Quando nós olhamos, nós podemos observar isso. Aos que conosco. Então o Evangelho nunca se trata de uma pessoa, o Evangelho nunca se trata daquilo que Deus está fazendo em mim, o Evangelho não é egoísta, o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então o Evangelho de Cristo trata de comunhão e de unidade, trata de alcançar os corações e gerar nos corações a unidade da fé. Gerar nos corações uma vida tal que nós passaremos a crer da mesma maneira em Cristo Jesus. E nós andaremos nesta unidade da fé. Veja, o que nos une é a fé em Jesus Cristo, o crer que Ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida e que tudo o que nós precisamos está em Cristo e que não há nada fora dele que nós precisamos. Então veja, ele começa dizendo, aos que conosco. Então ele está incluindo todos aqueles que o Evangelho está trazendo. Então o Evangelho é esta comunhão e unidade da fé. Mas ele diz assim, obtiveram fé. Essa palavra obtiveram, ela é muito interessante, porque ela significa obter por sorte, receber por sorte. E aí quando eu fiquei olhando para isso, eu falei assim, Deus, mas o que significa então esse obtiveram para nós em relação à nossa sorte? E Deus falou muito claramente ao meu coração, diga à igreja, assim como o salmista disse, quando o Senhor mudou a nossa sorte. Quando nós fomos alcançados por Cristo Jesus, a nossa sorte mudou, nós éramos perdidos, nós éramos derrotados, nós estávamos presos aos nossos pecados, mas em Cristo Jesus nós tivemos a nossa sorte mudada, a nossa história mudada, a nossa perspectiva mudada, quando o Senhor mudou a nossa sorte, quando nós fomos alcançados, a nossa sorte mudou. Por isso nós podemos declarar assim como Pedro declara, aqueles que conosco foram alcançados por esta bênção de serem parte do corpo de Cristo. Aleluia! Então nós fomos alcançados, o Senhor mudou a nossa sorte e agora nós podemos viver por este amor, o amor de Jesus Cristo, que gera em nós o quê? Uma fé igualmente preciosa. Entendam isso, queridos. Fé igualmente preciosa. É uma fé que nos une à pessoa de Jesus Cristo. Mas ela é preciosa porque ela tem alto valor.
Então significa que aqueles que têm fé igualmente preciosa andam na unidade da fé, através da honra ao Senhor. Nós honramos a Deus, por isso é uma fé preciosa, é uma fé onde nós estaremos honrando a Deus sobre todas as coisas. Nós colocaremos o Senhor em lugar de valor para nós, e nós estaremos com o nosso coração buscando essa verdade, esse amor do Senhor para as nossas vidas. Por isso ele diz: aqueles que obtiveram conosco fé igualmente preciosa. Por quê? Porque amam a Deus sobre todas as coisas. Fé significa certeza e convicção. Então, uma fé preciosa é uma fé preciosa porque gera em nós o entendimento de que Deus é o mais alto valor que há em nossas vidas, que não há nada mais precioso do que a comunhão com Jesus Cristo, que não há nada mais precioso do que andar com esse Deus que nos amou e que nos deu o seu Filho para que nós possamos caminhar com Ele. E é uma fé preciosa porque nos tira da condição terrena e nos coloca na condição de filhos amados do Senhor. E filhos amados do Senhor amam ao seu Pai sobre todas as coisas. Então essa fé igualmente preciosa significa que nós estaremos honrando a Deus com a certeza e a convicção do nosso coração de que o Senhor é poderoso para fazer tudo aquilo que nós precisamos nele. E aí ele continua dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas sobre o quê? No pleno conhecimento. E ele diz assim: no pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Então nós precisamos compreender o que significa esse pleno conhecimento. É um conhecimento preciso e correto de Deus e de Jesus Cristo. Então não é um conhecimento qualquer. É um conhecimento preciso e correto de quem Deus é, de como Deus faz, de como Deus age, de como Ele nos ama, do quanto Ele deseja mudar a nossa realidade, do quanto Ele deu o seu Filho para que eu e você pudéssemos receber uma nova vida, uma nova condição, e por esta nova vida nós sejamos transformados na imagem e semelhança de seu Filho, mas também conhecermos a Jesus Cristo e conhecermos aquilo que está em Cristo Jesus para encher o nosso coração de amor, de vida, de piedade, de graça, e tudo que está reservado em Cristo Jesus está liberado a nós. Então é um pleno conhecimento, um conhecimento preciso e correto de quem Deus é e de quem Jesus Cristo é em nós. Amém? Veja, o Senhor está nos chamando para um relacionamento de conhecimento. Sabe, queridos, é muito interessante isso. Porque não é um relacionamento de eu acho que Deus é assim, que Deus faz assado. Não. É um relacionamento de conhecer a Deus. E sabe, queridos, para conhecer a Deus, a primeira coisa que tem que morrer é a nossa natureza carnal. Então, pastor, como é que eu conheço a Deus? Em primeiro lugar, matando a sua carne. Matando a sua vontade, matando os seus desejos pessoais, matando aquilo que você gostaria de ter, porque neste relacionamento com Deus, Ele vai revelando quem Ele é em nós, e à medida que Ele vai se revelando a nós, Ele vai mostrando o quanto que no natural nós não precisamos do que nós queremos. Você consegue entender isso, irmãos? Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais Deus se revela a você, quanto mais Ele mostra a natureza dEle, mais você vai olhar para você mesmo e vai falar assim: mas eu não quero mais isso para mim. Porque isso aqui em mim é contrário àquilo que Deus quer em mim. Então agora eu começo a me moldar a quem Deus é. E aquilo que eu quero, o que eu penso, passa a ter valor nenhum.
O apóstolo Paulo foi ao extremo disso. Ele diz assim: olha, eu julgo tudo aquilo que eu tive de conhecimento, de experiência, como é que eu vou usar aqui, pastor Celso, para não ser tão literal quanto a Bíblia? Refúgio. Que na verdade ele diz assim, lá na Bíblia ele usa assim: eu julgo isso como um esterco. Né? Ele pega todo esse conhecimento humano, toda essa habilidade humana, e queridos, nós estamos falando de Paulo. Paulo, ele era formado aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Era o principal senhor da lei, e então ele era formado na melhor escola de direito. Se hoje nós formos comparar, e talvez assim possamos ser um pouco injustos ou incorretos, ou imprecisos, mas tanto faz, é só um nível de comparação, tudo bem? É como se nós falássemos assim: eu pego todo o conhecimento da Universidade São Francisco de Direito, o Largo São Francisco de Direito, e entendo isso como refúgio diante de quem Deus é em mim. Você está entendendo o que é isso? É este nível de pleno conhecimento que Deus deseja dar a nós. E aí nós vamos pegar tudo aquilo que nós temos e vamos dizer: Senhor, diante de ti, isso aqui não tem valor nenhum. O que vale é quem tu és em mim e quanto o Senhor quer da sua glória habitando em mim. Então vejam, queridos, é um relacionamento de conhecimento, um relacionamento de intimidade, de presença, de certeza e de convicção do governo de Deus sobre as nossas vidas, nos preparando para as suas promessas. Então veja, queridos, quando nós olhamos para o principal relacionamento de Jesus Cristo com a sua igreja, nós estamos falando do relacionamento do noivo e da noiva, sim ou não? A noiva não se prepara para o noivo, mas o noivo não se prepara para a noiva. A noiva, para o seu encontro com o noivo, ela não se adorna, ela não se perfuma, ela não se coloca ali ataviada. Ou seja, é um relacionamento de intimidade. Então, esse pleno conhecimento é um conhecimento onde nós estaremos vivendo em intimidade com o Senhor. E na intimidade do Senhor, Ele revelará a sua presença a nós. E quando Ele revela a sua presença, queridos, nada que é nosso permanece. Tudo que está em nós, que é nosso, morre. Por quê? Porque diante da glória do Senhor, tudo que é terreno passa. Há uma linda canção que diz assim, que o brilho deste mundo se apaga ante o brilho da glória de Deus. Você consegue entender o que é isso? Esse pleno conhecimento é o seguinte: tudo aquilo que você almejou até aqui se torna nada, sem valor, porque o que passa a ter valor é a presença de Deus em você, é a glória de Deus em você, o quanto Ele deseja mover o seu coração para que você seja essa resposta de amor, em santidade, em vida prática, em cuidar uns dos outros, em viver aquilo que o Senhor nos chama para viver. Então é um relacionamento onde eu tenho certeza e convicção do governo de Deus, e se Deus precisar retirar algo da minha vida, nós vamos fazer assim como a palavra do Senhor nos ensina. Do Senhor Deus, o Senhor tirou, louvado seja o santo nome do Senhor, mas que em mim habite a glória do Pai. E se Ele precisar retirar, em nome de Jesus, Ele retire hoje, para que a glória de Deus venha sobre você, em nome de Jesus. Mas você precisa compreender isso. Mas aí no versículo 3 ele diz assim: visto pelo seu divino poder. Fala assim, divino poder. Queridos, nós precisamos compreender isso. Porque às vezes nós achamos que nós vamos alcançar algo pela nossa força. Irmãos, ledo engano. Vamos ser bem sinceros aqui. Lista de 2022, amém? Porque já que nós estamos no 1º de janeiro de 2023, vamos olhar 2022. Lista de janeiro de 2022, amém? Quantos alcançaram metade? Rapaz, tem uns caras bons aqui, hein? Quantos alcançaram menos da metade? Sabe, queridos, nós achamos
que nós vamos conseguir obter algumas coisas pela nossa capacidade, pela nossa força. Sabe, Deus é bom, Deus é misericordioso. E há uma coisa que eu acho interessante em Deus, que Ele colocou no homem, que é a nossa capacidade mental e a nossa capacidade de raciocínio. O único ser criado na face da terra que tem essa capacidade é o homem. Você já pensou nisso? Você já pensou que você é especial para Deus? Ele te deu essa capacidade. Mas entenda uma coisa: existem coisas que só serão produzidas na sua vida pelo divino poder. Que por mais que você tente, por mais que você busque, por mais que você deseje, na sua condição natural, não acontece. Por quê? Porque precisa existir a manifestação do divino poder em nós, para gerar em nós tudo aquilo que o Senhor promete na sua palavra, inclusive o pleno conhecimento. O pleno conhecimento de Deus não virá pela nossa busca por conhecimento, mas virá pela revelação de quem Ele é ao meu coração e ao seu coração, e Ele só se revela através do poder que há em Cristo Jesus aos nossos corações. Então é pelo poder que Ele revela. Mas é interessante porque Ele diz assim: visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas a vida e a piedade. Então o amor que arde em nossos corações, a vida que está em nós, é fruto do divino poder em mim e em você. E é este divino poder que nos leva ao conhecimento completo de quem Cristo é. Por quê? Porque através do poder de Deus, as nossas faculdades mentais são iluminadas pelo poder do Espírito Santo, e pelo poder do Espírito Santo, iluminando as nossas faculdades mentais, nós conseguimos compreender quem Deus é, como Deus age. Mas nós vamos nos surpreender que Deus age de forma diferente em cada um. Para um, Deus vai tomar aquela pessoa, ela vai saltar, saltar, saltar e saltar, e aquela será a maior expressão da glória de Deus na vida daquela pessoa. E será glorioso. E para outros ele vai estar caladinho, quietinho, de cabeça baixa, mas a glória de Deus estará inundando o coração dele, transformando mente e coração. Para uns, uma expressão gloriosa e poderosa, e Deus se manifesta de forma poderosa. E para outros, a manifestação do poder de Deus é essa transformação de dentro para fora, aonde a pessoa toma a forma de Cristo em seu coração. Então nós vamos entendendo isso, porque é pelo divino poder do Senhor que nós recebemos a vida e a piedade, e pela vida e pela piedade, o pleno conhecimento de Deus. Mas também pelo seu divino poder tem-nos sido doadas as preciosas e muito grandes promessas. Fala assim, promessas. Sabe, queridos, Deus tem promessas para mim e para você, mas elas também são fruto da manifestação do divino poder em nós. As promessas do Senhor, elas são garantidas. Por quê? Porque o poder de Deus gera em mim e em você o acesso às promessas do Senhor. Ele gera vida, Ele gera piedade, Ele gera o conhecimento, mas Ele gera para nós também as suas promessas. E a promessa do Senhor sobre mim e sobre você diz que nós alcançaremos a vida eterna em Cristo Jesus. Que céus e terras passarão, céu e terra passará, mas a palavra do Senhor não passará. E ela produzirá aquilo que lhe apraz na minha vida e na sua vida em tempo oportuno e no momento certo. Então entenda uma coisa, meu irmão, entenda uma coisa, minha irmã, talvez ainda não chegou o kairós de Deus para você, mas não desista, porque as promessas nunca falham, as promessas nunca falham, elas se cumprem no tempo oportuno, no tempo certo, e o tempo certo é o tempo de Deus em nós, e não o tempo que nós queremos ou que nós imaginamos. Mas nós precisamos compreender isso. É o divino poder que nos traz isso. E por que que Deus nos dá as suas promessas? Por que que Deus nos dá as suas promessas? Para que por elas nos tornamos coparticipantes da natureza divina. O Senhor disse na sua palavra que Ele chamaria para si uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, que Ele faria de nós
reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotisas para a glória do Senhor. Por quê? Porque Ele deseja revelar a nós a sua natureza divina. E quando Ele revela a natureza divina, Ele nos livra das corrupções, das paixões. É interessante isso. À medida que nós vamos recebendo a natureza divina, as paixões do mundo se apagam. Por quê? Porque é uma correlação natural. Quanto mais eu me santifico ao Senhor, mais o mundo morre na minha vida. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, menos o pecado tem força para atuar na minha vida. Quanto mais eu recebo as promessas de Deus e vivo as promessas de Deus, mais eu dependo do Senhor, e mais eu amo o Senhor, e mais eu deixo as coisas dessa terra. Quanto mais eu recebo de Deus, mais eu entendo que a minha velha natureza precisa morrer, e é pelo poder de Deus que eu vou tendo força para matar a minha velha natureza. Então, as promessas de Deus nos fazem co-participantes da natureza divina, e esta natureza divina, operando em nós, nos livra da corrupção, das paixões que há no mundo. Mas aí o Senhor nos chama a atenção para algo importante, porque Ele diz assim: reunindo toda a vossa diligência. Irmãos, aqui nós precisamos entender isso, porque Ele diz assim: observem, tenham atenção. Diligência significa que você vai dar atenção a isso, porque isso é algo precioso para você. Então Ele diz: reunindo toda a vossa diligência, associai. Associar é uma palavra que significa estar suprido, assistido, atendido. Então todas estas áreas serão atendidas na sua vida. Então associai fé à virtude. Veja, a fé nós recebemos da parte de Deus. Deus nos dá uma medida de fé para que nós possamos responder a Ele, mas nós não podemos parar na fé. A fé precisa estar agora associada à virtude. A virtude, o conhecimento. O conhecimento, o domínio próprio. Veja, o Senhor está progressivamente nos dizendo: olha, associem a sua fé à virtude. A virtude, o conhecimento. O conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Então veja, Deus inicia na fé. Mas à medida que nós vamos caminhando com Ele, vivendo com Ele, as paixões do mundo vão morrendo na nossa vida, nós vamos nos aproximando do Senhor, amando o Senhor, respondendo a Ele, vivendo para Ele, conhecendo a Ele. Ele mesmo acrescenta à nossa fé a virtude. A virtude e o conhecimento. O conhecimento, o domínio próprio. Por quê? Porque agora os frutos do Espírito começam a ser liberados em mim. Então veja, eu me aproximo do Senhor, Deus se revela, o que começa a se manifestar na minha vida? A vida do Espírito. Fala assim comigo: a vida do Espírito. Então os dons do Espírito começam a se manifestar em nós. E assim como Paulo fala dos frutos do Espírito, Pedro vem falar também dos frutos do Espírito, que é: o quanto mais eu conheço a Deus, mais Ele se revela, mais Ele vai transformando o meu caráter, a minha natureza. E agora a fé está associada à virtude, a virtude o conhecimento o domínio próprio, o domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade ao amor, que é o vínculo da perfeição que une tudo e todos a Jesus Cristo, a maior expressão de amor da minha vida e da sua vida. Tudo isso é fruto do divino poder operando em nós. Veja, quando nós olhamos para o começo dessa perícope, ele começa dizendo: visto como pelo seu divino poder. Então, irmãos, entendam isso. O que Deus deseja fazer em nós no ano de 2023 é fazer com que estas coisas,
estes frutos do Espírito comecem a se manifestar na vida da igreja, de forma que a cada dia nós seremos cada vez mais a resposta de amor para o mundo. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Que o mundo precisa ver Cristo em você. E que se existir a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor, quem olhar para você vai ver o quê? O amor, querido. E você será a resposta de amor para o mundo. E as pessoas vão dizer assim, mas eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. Por isso que lá em Antioquia, as pessoas olhavam e diziam assim, cristãos, iguais a Cristo. E sabe o que estava acontecendo? Eu quero ser iguais a eles. Eu quero ser iguais a eles. Mas tudo acontece pelo divino poder. É o poder de Deus que gera em nós a fé. É o poder de Deus que gera em nós a virtude. É o poder de Deus que gera em nós o conhecimento. É o poder de Deus que gera em nós o domínio próprio. É o poder de Deus que gera em nós a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. E aí Pedro vem e diz assim, existindo em vós e em vós aumentando o quê? A fé, a virtude, o conhecimento, ou seja, esses frutos do Espírito estando como manifestação de Deus pelo divino poder na sua vida. Estas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer com você ou não? Não é só existir, queridos. É existir e, fala assim, aumentar. Você está entendendo, querido, que há uma graduação progressiva. Pastor, então, se eu tiver um nível de fé, tá bom? Não. Vamos buscar maior nível de fé. Para que, se preciso for, nós vamos ver o poder de Deus se manifestar através da minha fé e da sua fé. Então estas coisas em vós existindo e aumentando em vós, fazem com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutuosos. Então veja, quanto mais o poder de Deus se manifesta em nós, mais os frutos do Espírito se evidenciam na minha vida, mais eu sou ativo para Deus. E mais frutuoso para Deus. Mas aqui, queridos, nós precisamos entender uma advertência importante. Por quê? Porque ele diz assim, aquele, pois, que estas coisas não estão presentes, é cego. E aí, quando eu estava meditando, pensando, orando a respeito dessa passagem, Deus falou claramente na minha mente, cegueira espiritual. Então, o que é uma cegueira espiritual? É aquela pessoa que vê, ela vê, no natural ela vê, mas ela não vê no espírito. Vocês estão entendendo ou não? Ela vê no natural ela consegue distinguir, ali é verde, ali é amarelo, dourado, ela vê, porém no reino do espírito, ela olha para aquela bandeira e diz assim, ele não é a minha força, mas no espírito ele olha para aquela bandeira e ele diz, Yahvé, nossa força, eu vou passar por cima de um batalhão, porque meu Deus é comigo e nada vai deter a obra de Deus da minha vida. Então a cegueira espiritual te prende, te amarra, te faz ficar preso no estágio que você está. Por quê? Porque não vai existir os frutos do Espírito na sua vida. E se não existem os frutos, então você se torna inativo e infrutuoso. Então você enxerga, mas você só enxerga o natural. E Deus está nos chamando para ver numa dimensão superior, para ver através dos olhos do Espírito, para ver através dos frutos do Espírito, para enxergar o poder de Deus que opera em nós e gera em nós tudo aquilo que nós precisamos a respeito da vida e da piedade, que gera em nós fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, fraternidade, piedade e amor, porque é isso que Deus tem para nós. Por isso ele diz também, vendo o sol que está perto. É interessante isso, porque a pessoa vê, mas não enxerga. Certa vez me perguntaram, pastor Marcelo, qual é o pior cego?
E eu fiquei numa situação difícil, irmão, de responder aquela indagação. E foi quando eu era líder de jovens da igreja. Faz um tempinho, irmãos, eu estou bem conservado, mas faz um tempinho que eu fui líder de jovens da igreja. E me perguntaram essa, né? Você sabe que jovens é uma coisa interessante, porque jovem faz uma pergunta para você que você fala assim, Jesus, agora? Né? Cava um buraco, sai correndo, né? O que eu faço? Qual é o pior? Cego, né? E eu falei, Jesus, aí veio uma resposta rápida na mente. O que vê, mas não enxerga. Você está entendendo aqui? Não. É esse aqui, ó. Ele vê, mas ele não enxerga. Por quê? Porque os olhos dele estão só no natural. E Deus deseja colocar você num estágio para que você veja a visão do Espírito, através do fruto do Espírito, através do divino poder que nos leva a ver além do natural, que nos tira daquilo que está perto e nos faz ver adiante, aquilo que está proposto adiante, aquilo que Deus tem de promessas para nós. Então eu coloco os olhos na promessa, porque sei que ela é promessa, mas que ela acontecerá em minha vida, em nome do Senhor Jesus. Mas há algo mais interessante, porque a cegueira espiritual também te faz esquecer da purificação dos vossos pecados. E aqui há um grande problema. Porque o cego espiritual invalida a purificação do sangue de Jesus na vida dele. E ele continua preso e amarrado às práticas do pecado. Por isso ele diz, é cego, esquecido. A sua mente é incapaz de te fazer lembrar que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, que você não foi chamado para a contaminação, mas você foi chamado para a pureza, para a santidade, para a vida integral diante do Senhor, e o Senhor deseja restaurar isso no coração da igreja, em nome do Senhor Jesus. Os olhos do nosso espírito serão abertos hoje, para que nós possamos ver a dinâmica do poder do reino de Deus em nós, para nós alcançarmos as promessas, mas acima de tudo, para nós vermos o poder de Deus operando em nós, através do amor de Cristo. Então nós temos os nossos olhos abertos, mas enquanto estamos numa cegueira espiritual, veja, queridos, como é interessante. Você esquece da purificação dos seus pecados de outrora. Você já foi purificado pelo sangue de Jesus, amém? O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. E é aquela palavra do Senhor que diz para nós, uma vez livre, verdadeiramente livres para a glória de Deus. Você não precisa mais voltar aos velhos hábitos, às velhas práticas. O que Deus deseja é abrir os olhos do teu espírito para que você receba o poder de Deus que te faz andar em verdadeira liberdade. Amém? Então ele diz, por isso, irmãos, procurai com maior diligência, com maior atenção, com maior esforço. Irmãos, entenda uma coisa, quando eu estava pensando em minha casa hoje à tarde, chegou uma hora que eu falei, Deus, eu preciso de uma palavra muito viva ao meu coração, para que a minha igreja entenda o que é que eu estou falando com eles nessa noite. E o Senhor me disse, o reino de Deus é tomado por esforço. Irmãos, o reino de Deus é tomado por esforço, por isso ele está dizendo, tenham maior diligência, tenham maior atenção, tenham maior esforço, maior zelo para confirmar a vossa vocação, para que você não tropece em tempo algum. O que o Senhor está me chamando e te chamando para viver é uma vida onde nós andaremos em caminho reto, porque o Senhor aplana os nossos caminhos. O Senhor está nos chamando para andar em um caminho de retidão, sem nos desviar para a direita ou para a esquerda, mas andar no caminho reto, porque o caminho reto pertence ao Senhor, e é este caminho que Deus está propondo para mim e para você hoje. Nós não vamos tropeçar, queridos.
Não haverá diante de nós desvios, não haverá diante de nós buraco. Se tiver buraco, Deus vem e tapa com o poder dele, que nos faz andar em caminhos retos. Se tiver outeiro, ele aplana, mas se tiver cavado, ele vem à terra, para que nós possamos passar em retidão no caminho do Senhor. Mas entenda uma coisa: não tropeçareis em tempo algum. Então o poder de Deus gera em nós as condições para nós andarmos no caminho reto. O problema é que muitas vezes nós preferimos a cegueira espiritual. Ou até pior. Sabe o que é, pastor? É que você não entende a minha situação. Querido irmão, quero dizer uma coisa para você. Eu não entendo mesmo não, mas Deus entende. E o mesmo Deus que te chama para uma vida livre, santa e liberta para a glória dele, tem o poder de gerar em você tudo o que você precisa para ter uma vida santa, liberta para a glória dele. O problema é que nós colocamos empecilhos para Deus e começamos a dizer para Deus, sabe Deus, irmãos, me perdoem, tudo bem, irmãos? É o primeiro dia do ano, então já começa a exercer no dia 1 já, tá bom? O perdão de Deus. Amém? Ah, pastor, mas sabe o que é? Que não dá. O meu relacionamento já precisa estar naquele relacionamento de best drive da Volkswagen. A gente precisa fazer uns test drive. Queridão, vai dar ruim isso aí, irmão. Vai dar ruim. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para uma vida reta diante dele. Test drive é antes daquilo que Deus te libera para fazer. Ah, pastor, mas, querido, desculpa. A verdade é a verdade. Você pode andar como cego. Mas se você tem o divino poder em você, você entende que você vai ter força para resistir e para andar segundo aquilo que Deus te chama para andar. Então tome a decisão correta e faça aquilo que é correto. Acerte a sua relação diante de Deus e diante dos homens. E Deus vai te abençoar e vai te fazer prosperar em tudo. Mas pare de flertar com o pecado. Sabe qual é o problema de flertar com o pecado? E quando você flerta com o pecado, você se coloca à beira do abismo. E sabe qual é o problema do abismo? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então você cai no primeiro, depois, querido, é só ladeira abaixo. É um depois do outro. Então Deus está abrindo os teus olhos nessa noite e te dando uma oportunidade de entender que o poder de Deus gera em você tudo aquilo que você precisa para viver uma vida de piedade e de fraternidade. O Senhor deseja gerar em você tudo aquilo que você precisa para alcançar as promessas do Senhor, mas você precisa entender que é Ele, através do poder dEle, que gera em nós tudo o que nós precisamos para não tropeçarmos em tempo algum. É pelo divino poder do Senhor que nós alcançamos a promessa de não tropeçar em tempo algum. Amém, irmãos? Foi muito duro? Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. Às vezes, nós achamos que não vai ter consequência. Sabe, Davi achou que não ia ter consequência. Mas Deus tomou o filho dele. Sim ou não? Nós achamos que não vai haver consequência. Nós achamos que ninguém viu. Ninguém viu. Foi algo que aconteceu no oculto. Queridos, entendam uma coisa. Os olhos do Senhor estão sobre todos. Sobre os bons e sobre os maus. Sobre os justos e sobre os injustos. E Ele continua sendo Deus que opera na sua justiça, mas Ele nos dá o seu divino poder para que nós não tropecemos em tempo algum. O Senhor nos dá, através do seu poder e da sua força, as condições para receber a natureza divina dEle operando em nós. E essa natureza divina operando em nós nos leva a viver as suas promessas, e as suas promessas nos levam a viver os frutos do Espírito em nossas vidas. E aí então nós chegamos no versículo 11,
que diz: pois desta maneira, que maneira? Sem tropeços, purificados, com o pleno conhecimento, com os dons do Espírito Santo, com a natureza divina operando em nós, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino de Deus. E aqui, queridos, nós precisamos entender, quando ele diz amplamente suprida, o que o Senhor está te dizendo que não haverá falta de nada. Tudo o que você precisa para alcançar o reino de Deus, pelo poder de Deus Ele dará a você. Tudo o que você necessita para transformar o seu coração, para você acessar o reino de Deus, Ele vai liberar sobre o seu coração e sobre a sua vida. Por quê? Porque você não ficará no limiar. Deus dará amplamente suprido tudo aquilo que você precisa para acessar o reino de Deus. O Senhor é Deus de abastança, é Deus de abundância, é Deus que muda quadros, que muda a história, que muda a sorte, que escreve e reescreve o que precisa ser reescrito para alcançar a promessa dele nas nossas vidas. Então não será apenas aquilo que você necessita, será aquilo que você necessita e além daquilo que você não sabe pensar ou imaginar, porque a palavra do Senhor diz: aquilo que você não consegue ver, pensar ou imaginar, é isso que Deus tem preparado para você. Mas entenda isso. Desta maneira, com uma vida transformada pelo poder de Deus, suprido com tudo aquilo que o Senhor precisa dar a nós e gerar em nós, é que será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós temos esse desafio para o ano de 2023, um ano onde Deus liberará sobre nós o seu poder para gerar em nossos corações fé, para gerar em nossos corações virtude, para gerar em nossos corações conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a experiência, tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor amplamente suprirá na minha vida e na sua vida. Você crê assim? Então entenda uma coisa: há algo que Deus espera de mim e de você: a nossa diligência em buscar ao Senhor. Sabe, queridos, talvez alguns digam assim: pastor Marcelo, mas você não falou que é o poder de Deus operando em nós? Queridos, o Senhor Jesus, Ele é gentil, amém? Ele é gentil. Jesus, Ele não é um lutador de MMA que chega em cima de você, pega você pelo pescoço, te dá um mata-leão e te carrega nas costas. Ele não faz assim. Ele é um homem gentil que chega até você e diz assim: você precisa do meu auxílio? Você precisa da minha ajuda? Então dá aqui, sobre nos meus ombros, que eu vou carregar você. Mas Ele precisa que você o receba, que você convide Ele para estar no centro da sua vida. Jesus, Ele precisa que eu e você tomemos uma decisão hoje. E qual é essa decisão? Eu vou buscar diligentemente o poder de Deus. E esse poder de Deus se manifestará a nós. Queridos irmãos, quando nós entramos nessa busca, nós precisamos entender o que essa busca significa para nós. Lembra quando eu pedi uma palavra para o Senhor disse que o reino de Deus é tomado por esforço? O que o Senhor disse ao meu coração é: anime a minha igreja, existirá tempos de guerra. Deus, mas para animar a igreja, falar que vai ter tempo de guerra, aí dá ruim, né, pastor? Existirão momentos de aperto, de prensa, momentos onde o Senhor nos colocará à prova, porque o reino de Deus é tomado por esforço. Nós precisaremos ser provados na nossa fé, nós precisaremos ser provados na esperança que há em nosso coração. Muitas vezes o Senhor vai precisar sim levantar pessoas para mostrar se você realmente deseja amar o Senhor sobre todas as coisas e andar neste compromisso de viver com Ele. Mas uma coisa o Senhor nos disse: pois desta maneira, estas coisas existindo em vós, vocês não serão nem inativos, nem infrutuosos. Então o Senhor está nos chamando para um ano onde nós teremos o poder de Deus gerando em nós atividade, fé, poder, glória,
majestade, e Ele nos impulsionará a viver tudo aquilo que Ele tem para nós. As lutas virão, mas nós seremos mais do que vencedores, porque é isso que a palavra do Senhor nos afirma. As provas virão, mas nós resistiremos e venceremos, porque o poder de Deus se manifesta a nós. Nós estaremos vivendo com a nossa necessidade amplamente suprida. O Senhor derramará todo o poder que nós precisamos para alcançar as promessas do Senhor. Mas entenda algo: o reino de Deus é tomado por esforço. Nós precisaremos guerrear, e um bom soldado precisa ir para a guerra armado, vestido, pronto, preparado. E é isso que nós, como Igreja Batista Ágape, nos comprometemos com vocês através dos nossos pastores, através dos nossos ministérios, através da escola bíblica dominical, através do nosso seminário, de capacitá-los para serem bons soldados de Cristo. Em nome de Jesus, o nosso púlpito manifestará palavras de poder e glória que encherá o seu coração e animará o seu coração e te preparará para ser um soldado, um guerreiro de Jesus Cristo. As nossas escolas bíblicas dominical irão preparar você para viver o conhecimento pleno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, tudo aquilo que você precisa será derramado sobre você para que você possa acessar o reino de Deus. Os nossos ministérios assim viverão para a glória do Senhor. Os nossos cultos serão um lugar onde Deus manifestará o seu poder e nós seremos transformados para a glória do Senhor Jesus. Mas nós precisamos de vocês. Nós, como pastores, nos alinharemos e nos prepararemos. Amém, pastores? Amém, pastores? Nós caminharemos nisso. Nós cremos nisso. Deus está preparando um povo para viver as suas promessas. Mas ministérios, nós precisamos de vocês para isso. Líderes de ministérios, nós precisamos de vocês para isso. Corpo diaconal, nós precisamos de vocês para isso. Casais, nós precisamos de vocês para isso. Ministério da recepção, nós precisamos de vocês para isso. Estacionamento, nós precisamos de vocês para isso. Som, projeção, louvor, todos nós precisamos nos alinhar com isso. Nós precisamos entender que é ano de buscar o divino poder de Deus para ter amplamente suprida a entrada no reino de Deus sobre a vida da Igreja Batista Ágape. Mas nós precisaremos nos esforçar. Por isso, em nome de Jesus, envolva-se com a igreja, envolva-se com os ministérios, esteja nos cultos, prepare o seu coração. Não chegue aqui e espere aquilo que Deus vai fazer. Já chegue com o seu coração cheio, porque se você chegar com o seu coração cheio e todos estivermos com o nosso coração cheio, a glória de Deus encherá ainda mais, e a glória de Deus se manifestará de forma ainda mais poderosa e mais gloriosa. E é isso que nós proclamamos em nome do Senhor Jesus sobre a Igreja Batista Ágape nesse ano. Será um ano de poder, onde a glória de Deus se manifestará, o poder do Espírito Santo encherá os corações, e nós seremos capacitados a ter a nossa vida amplamente suprida para alcançar o reino de Deus. Quantos querem isso? Então fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você agora, em nome do Senhor Jesus. Deus Santo, este é o primeiro culto, Senhor, que nós celebramos no ano de 2023. Um ano, Senhor, onde o Senhor nos promete, Pai, ter amplamente suprida a nossa entrada no reino de Deus. Por isso, Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, recebe cada coração nas tuas mãos agora, em nome de Jesus. Pai, vem suprir, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, Deus. Retira de nós aquilo que não te agrada. Retira de nós, Deus, aquilo que ainda é empecilho, para que a glória de Deus se manifeste em nossos corações. E como Igreja Batista Ágape, nós assumimos o compromisso de nos esforçar pelo reino de Deus. Nós nos esforçaremos, Pai. Nós estaremos alistados, Deus. Assim como diz Pedro, nós nos uniremos, Deus, em comunhão, em unidade
unidade da fé para buscar o Teu reino, para ver o Teu reino manifestado em nós, para ver, Senhor Jesus, tudo aquilo que precisamos ser obtido em nossos corações, para que nós possamos alcançar a promessa do Teu reino, Senhor. Por isso, revela-te a nós, Senhor, revela-te a nós, Senhor. Toma os nossos pastores nas Tuas mãos, toma os professores da Escola Bíblica Dominical nas Tuas mãos, Pai, toma os professores do seminário, Senhor, toma os líderes de ministério, Senhor, toma o corpo diaconal nas Tuas mãos, Pai, toma cada uma das áreas da nossa igreja, Deus, nas Tuas mãos, para que nós possamos ver esta promessa liberada a nós, Senhor. E nós nos comprometemos hoje, Senhor, com a Tua palavra, que nós nos esforçaremos diligentemente para ver a nossa entrada suprida amplamente no reino dos céus, porque queremos viver para Ti, Senhor, queremos viver para a Tua glória. Toma cada casa, Deus, toma cada família, Senhor, toma cada casal, cada criança, cada jovem, cada adolescente nas Tuas mãos, Deus. Pai, nós proclamamos agora, Senhor, toma, Senhor, cada um de nós nas Tuas mãos, cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas, servos e servas do Deus Altíssimo, que hoje, Senhor, assume um compromisso de buscar diligentemente o poder de Deus, que nos preparará para a manifestação da Sua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se assente só por um instante, por favor, em nome do Senhor Jesus. Talvez você chegou aqui nessa noite e ouvindo essa palavra, você fala assim: mas eu preciso do poder de Deus na minha vida. Eu até aqui andei segundo aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino, aquilo que eu acho, mas eu nunca tive a oportunidade de render a minha vida ao poder de Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês: quando o poder de Deus se manifesta em nossas vidas, a primeira coisa que Ele faz é mudar o nosso coração. Ele retira o nosso coração de pedra e coloca em nós um coração de carne. Por quê? Porque através desse coração nós aprenderemos a amar o Senhor, nós receberemos o amor do Senhor, e este amor reinando em nossos corações nos fazem amar a Deus, mas amar os nossos irmãos. E talvez você precise tomar essa decisão hoje, de receber o poder de Deus sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre a sua história, e você ainda não teve a oportunidade de render-se a Jesus Cristo. Mas eu quero te dar essa oportunidade neste primeiro dia deste ano de 2023, para que você veja que a sua história será mudada, que a sua sorte será mudada, e você terá a sua história reescrita pelo amor e pelo poder do Senhor. Há alguém que precisa entregar a sua vida a Jesus nessa noite, que deseja entregar a sua vida a Jesus, dizer sim: eu aceito, eu recebo o poder de Deus na minha vida hoje. Eu quero, eu preciso desse poder para mudar a minha história, para mudar o meu futuro. Há alguém? Há alguém? Se não há, amém. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Você já experimentou o poder de Deus na sua vida. Você já experimentou essa presença gloriosa, mas você já há algum tempo se afastou dos caminhos do Senhor e tem andado distante do Senhor, e isso tem entristecido o seu coração, e o Espírito Santo está falando com você: volte para os meus caminhos, volte para a minha casa. Eu quero reescrever a sua história, eu quero mudar a sua história, eu quero trazer você de volta, eu quero dar a você o anel de honra que foi tomado. Eu quero te dar de volta tudo aquilo que eu já fiz na sua vida, e você experimentará algo ainda maior, porque haverá festa, porque você está voltando para a casa do seu Pai. Alguém que precisa se reconciliar com o Senhor, faça um sinal comigo levantando uma das suas mãos, para que eu possa ver e eu possa orar com você. Alguém precisa se reconciliar com o Senhor? Há alguém? Amém. Se não há, que Deus venha encher os nossos corações. Nós profetizamos sobre cada um de vocês, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sobre você que está na internet. Um ano de 2023 glorioso, com o poder de Deus sustentando você, sustentando a sua casa, os seus sonhos. Coisas maiores e melhores ainda virão, porque o Senhor é o Deus que faz, e Ele faz infinitamente mais do que podemos pensar, pedir ou imaginar, em nome do Senhor Jesus.